Como nós perdoamos. Por cerca de 2000 anos, o mundo orou: perdoai nossas dívidas, assim como nós a perdoamos aos nossos devedores. Inconsciente, talvez, de que tal ensinamento representa o verdadeiro núcleo, o coração e a alma de uma vida boa. Muitas e muitas vezes, Jesus exaltou as virtudes do perdão. Assim, se trouxeres tua oferenda ao altar e lembrares que teu irmão tem uma pendência contra ti, deixa a oferenda diante do altar e toma teu caminho. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois volta para fazer a oferenda. Pois, se não perdoares os deslizes dos homens, nem teu Pai perdoará teus erros. Mateus 5, 23 a 24, 6, 15. Isso nos diz claramente que enquanto a malícia, a inveja, o ciúme, a vingança e o ódio estiverem ainda retidos em nossa alma, formarão um bloqueio na consciência que impedirá que nossas orações sejam atendidas. Apenas na oração verdadeira é possível abandonar todo o sentido de separabilidade entre um e outro. É praticamente impossível nos convencermos intelectualmente de que o interesse do outro possa ser o nosso próprio interesse, ou vice-versa, ou de que somos todos igualmente filhos de Deus, já que os sentidos materiais testemunham o contrário. É apenas em comunhão interna com Deus que nos encontramos em comunhão interna com os homens. Aprendemos então que os homens não significa branco ou preto, oriental ou ocidental, judeu ou gentil. Homem significa homem, como somos, filhos de Deus, infinitamente iguais, mas que não podem se reconhecer pela mente. Isso só pode ser reconhecido quando, pela comunhão com Deus, nos é revelado que todos somos um. Qualquer coisa que escraviza a um, escraviza o mundo. Qualquer coisa que torne um homem livre, tende a libertar a todos. Aquilo que empobrece um homem, uma raça ou uma seita, empobrece o mundo. Qualquer coisa que traga um grão a mais de suprimento numa vida individual, racial ou nacional, tende à libertação do mundo de toda carência. Ninguém pode, porém, aceitar isso pela mente, e nem pode um materialista se convencer dessa verdade. É preciso uma comunhão interna com Deus para que se revele o porquê. Mesmo no meio de uma guerra, devemos rezar por nossos inimigos. O primeiro pensamento que vem à cabeça do materialista quando ouve a respeito desses ensinamentos radicais é: está querendo dizer que devo orar pelos meus inimigos para que tenham sucesso contra mim, que tenham sucesso em suas fraudes, em seus truques, em suas conspirações? Não, aqueles que têm visão espiritual não devem orar por nada disso, mas para que seus inimigos tenham sua mente aberta, receptiva e responsiva à vontade de Deus. Bem poucas pessoas lembram que orar por seus inimigos abre as verdadeiras portas do céu, derramando suas bênçãos sobre elas. Não importa se uma nação é inimiga ou aliada, deve prevalecer a mesma oração. Abre seus olhos para que possam ter a visão espiritual. Não tem importância se a ofensa é pessoal, nacional ou internacional. Deve haver o desejo de que todos os homens sejam despertos para sua verdadeira identidade e para a fonte de todo ser. Mesmo para aqueles que o crucificaram, o Mestre invocou: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Aos irmãos, após terem jogado no poço e vendido como escravo, José disse: não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus. Ele não os considerou obrigados pelo seu ato, mas deu-lhes comida para levar para casa, devolvendo assim bem pelo mal. Uma das mais importantes lições entre todas as que temos de aprender é que não há espaço na vida espiritual para que se devolva mal por mal. Não há espaço para outra coisa que não uma vida de perdão. Desde a hora de levantarmos até a hora de nos deitar à noite, ao longo do dia, podemos ter momentos em que lembramos conscientemente de algo assim: eu perdoo. Se eu tiver algo contra qualquer homem, mulher ou criança, aqui e agora eu perdoo. Completamente, perfeitamente, por inteiro. Se as faltas de alguém insistirem em voltar à minha memória, mais e mais eu perdoarei. Não busco punição para ninguém, não busco vingança, não busco justiça.
liberto esse alguém e deixo-o ir. Pai, perdoa minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Pai, abre os olhos dos cegos. Pai, abre os olhos dos inimigos, quer da minha família, quer da dos outros. Um dos desdobramentos desse mesmo assunto me ocorreu na noite anterior ao dia em que eu deveria fazer 2 conferências numa cidade do meio-oeste. Não tinha na minha cabeça a menor ideia de qual deveria ser o assunto das conferências do dia seguinte. Embora eu estivesse bastante habituado com tal tipo de experiência, essa era uma daquelas de que nunca gostara particularmente. Naquela noite, contudo, ao meditar, a palavra perdão surgiu na minha mente. O primeiro pensamento que me ocorreu foi: estarei eu completamente isento? Estarei eu nutrindo qualquer coisa no meu pensamento a respeito de alguém, de algum grupo ou de alguma nação que possa indicar que eu não tenha perdoado completamente? Procurei por isso dentro de mim, mas não pude encontrar ninguém a quem eu estivesse mantendo como devedor. Aí meu pensamento voltou-se para outra direção. Estarei eu de fato perdoado? Não há ninguém entre nós que não tenha cometido ofensas. Poderemos não ter considerado o fato como uma ofensa de significado particular em nossa vida humana, mas na vida espiritual, as coisas que até o momento pareciam de pouca importância assumem um significado maior. Por isso fiquei maravilhado de ter sido completamente perdoado e purgado de qualquer ofensa da qual pudesse ter sido culpado. Há um segredo acerca do perdão. Não há nada nem ninguém que possa nos perdoar. Assim, não há nenhuma possibilidade de sermos jamais perdoados, a não ser sob uma condição, que há de não haver a possibilidade de repetirmos a ofensa. Em outras palavras, independentemente de qual possa ter sido a ofensa, enquanto houver dentro de nós a potencialidade de que possa se repetir, não estaremos completamente perdoados. Suponhamos por um momento que pudéssemos levar uma conversa com Deus a respeito de nossas faltas. Nós confessamos nossas faltas e almejamos o perdão, e tudo o que Deus diria teria este teor: o quê? Perdoar para depois você fazer tudo de novo? Oh, não, Deus, isso nunca acontecerá de novo. Não pode acontecer de novo, pois descobri o quanto isso é errado. E na hora acreditamos de fato nisso, mas não podemos esquecer que Deus, por ser Deus, vê profundamente no centro do nosso ser e sabe que a mesma coisa que nos tornou culpados desse ato uma vez, pode fazê-lo de novo se surgirem circunstâncias semelhantes. Assim, em sua onisciência, Deus diria: ah, ainda está aí. Ainda há um bloqueio dentro de você e continuará com essa pena até que esteja completamente purgado disso. E já de volta ao nosso caminho, ponderaríamos sobre a resposta de Deus. Meditamos e observamos a situação de cima a baixo e sob qualquer ângulo, até que de repente apanhamos um quadro claro não só da ruindade do que foi feito, mas da verdade de que apenas o estado de consciência que nos fez cometer a ofensa da primeira vez pode fazê-lo de novo. E se achamos que tal estado de consciência não existe mais, teremos então morrido e renascido pelo Espírito. Poderemos então voltar e pedir perdão, só que desta vez Deus diria: eu nem mesmo sabia que você fosse algo mais, não vejo em você o que foi de ruim que deva ser perdoado. E aí está a verdadeira ideia do perdão. Não há de fato algo que deva ser perdoado por Deus. Quando o estado de consciência que pode ser taxado de ressentimento, raiva, ciúme, malícia ou qualquer outro puder ter sido morto, não só não haverá o que ou quem perdoar, mas também não haverá a recordação ou lembrança, nem mesmo o cheiro da fumaça. É pura ficção acreditar em algum Deus no céu que olhe para baixo e que nos perdoe enquanto estamos saqueando. De fato, podemos confessar nossos pecados e sermos perdoados instantaneamente. Mas o que dizer daqui a uma hora, quando o pecado se manifestar novamente? O mestre tinha uma resposta aguda para isso, para que o pior não ocorra para ti. Ele não orava por um Deus que nos permitisse seguir nosso caminho de pecado impunemente e então nos tranquilizasse com um suave "eu te perdoo". Toda vez que atingimos o estado de consciência em que nos desfazemos de fato dos nossos erros, quer de pensamento, quer de ação, e confessamos, não necessariamente para fora, mas internamente,
nossos erros de ação ou de omissão e temos o sentido profundo de contrição, de onde tiramos a certeza de que não mais podem acontecer, somos limpos, puros como a neve. Nunca estaremos na condição de devedores em relação a qualquer coisa, uma vez que reconheçamos o erro e o tenhamos renegado. Toda vez que sentimos a dor íntima pelos nossos erros, somos perdoados. Isso encerra o episódio, mas traz consigo a ordem. Não peques mais, para que o pior não te aconteça. Não há realmente tal coisa como uma pessoa perdoar a outra, ou Deus nos perdoando. Há apenas um morrer todos os dias para aquele estado de consciência que aceita a dicotomia bem e mal e age a partir dessa premissa. E é só quando essa velha consciência tiver sido purgada ou estiver completamente morta que nós atingiremos a autocompletude em Deus. Aqui nós sabemos que eu e o Pai somos um e que tudo que o Pai tem é meu. Eu sou um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo em Deus. Podemos então olhar para fora, para o mundo inteiro, abraçar o mundo todo com nosso novo olhar. Mundo no qual não há uma só coisa sequer que queiramos. Aqui não há pecado algum que possa ser cometido e que queiramos condenar, criticar ou julgar, pois sabemos muito bem que o estado de consciência que o provocou não tinha realidade própria, mas sim que lhe fora imposta. Entendemos por imposto um tipo de consciência governado pelas crenças do mundo e sujeito à ignorância universal que caracteriza os seres humanos. Quando estivermos completamente cientes de que eu e o Pai somos um, e quando já não mais tivermos qualquer desejo de pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição, teremos renascido pelo Espírito. Estaremos purgados, pois nesse estado de consciência não mais trazemos conosco nenhum desejo que poderia resultar em pecado. Não aceitamos um Deus para que nos perdoe, aceitamos uma morte e um renascimento. E nesse novo estado de consciência, não precisamos de perdão, pois aí não há pecado. Quando atingimos aquele estado de consciência em que se verifica nossa autocompletação em Deus, de modo a podermos vivenciar a plenitude, sem traços de desejos ou necessidades, não há bloqueios entre nós e a fonte interna, e por isso não há bloqueios da condenação, da crítica ou do julgamento. Não há desejos insatisfeitos, não há ganância, luxúria ou cólera. Há somente a consciência de estarmos em paz com o Pai e com toda a humanidade. E assim, seguindo a minha meditação, veio à minha mente outra questão. Terei eu morrido para tudo que é humano? Se tiver, o perdão será completo. Caso contrário, deverá ocorrer um processo contínuo de morte, até que eu descubra a minha autocompletude em Deus. Eu posso não ser capaz de glorificar a mim mesmo e me declarar puro, mas posso fazer mais do que isso. Posso mudar de posição e, com o coração aberto, perdoar qualquer ofensa que possa ter sido dirigida a mim ou aos meus, a mim pessoalmente, à minha família, comunidade, nação ou ao mundo, e manter um sentido de completo perdão. Com tal intuição, sentei quieto e em paz, e poucos momentos depois tive de pular da cama para fazer anotações. E nas 2 horas seguintes, levantei-me mais 4 vezes para anotar o material para as 2 conferências. Conferências essas que brotaram de um coração e de uma mente purificados. Não havia barreiras, nem perdão, nem pecado, nem julgamento de quem quer que fosse. Nada a não ser pureza de visão e nela a paz. E foi assim que tive o conhecimento de quanto a questão do perdão é importante em nossa vida. Cada vez mais devemos perdoar e não submeter ninguém a julgamento, crítica ou condenação. Um coração que mantém sob julgamento seus companheiros de humana condição não é um coração que esteja em paz. É perda de tempo procurar a paz da mente e da alma, ou qualquer paz que seja, enquanto não estivermos imbuídos da mensagem crística de perdoar 70 vezes 7 a todos aqueles que nos ofenderam e de perdoar nossos devedores como queremos que sejam perdoadas as nossas dívidas. Nós guardamos dentro de nós mesmos as barreiras que impedem que se estabeleça o reino de Deus dentro de nós, pelo julgamento que fazemos de pessoas e condições,
e pelos desejos que ainda permanecem em nós. E não só os desejos ligados aos sentidos, mas mesmo os desejos considerados bons. Todas essas coisas operam em nossa mente para nos tolher a percepção de que aquilo que procuramos, de fato, já o somos. Em outras palavras, a graça de Deus não é algo externo a ser perseguido, não é algo que possamos ganhar ou merecer. A graça de Deus foi plantada em nossa alma desde o começo, que foi antes de Abraão. E é só esperar que se manifeste em nós, o que não pode acontecer enquanto mantivermos o sentido de separação do nosso centro. Nunca haverá uma chance para nós conhecermos a harmonia até que tenhamos perdoado completamente e que sejamos perdoados, purificando-nos para podermos nos apresentar ao altar. Devemos reservar uma parcela de cada dia para lembrarmos conscientemente de não ter ninguém em conta de devedor por seus pecados, de não querer o sofrimento de quem quer que seja e nem mesmo que seja punido por isso. Perdoar significa muito mais do que sentir o contentamento sugerido pelo cântico. Oh, sim, não quero qualquer dano para ninguém. E isso não é tão simples. É a capacidade de defrontar-se com quem possa parecer ser inimigo e conceber: Pai, perdoa-lhe as ofensas e abre seus olhos para que ele possa ver. Ninguém deve relutar em perdoar as transgressões aos ofensores com medo de que isso lhes dê a liberdade de ofender de novo. De fato, estará liberado, mas tal liberdade inclui a liberdade do desejo de ofender. É impossível para quem quer que seja receber o perdão verdadeiro e continuar a ofender. Pai, vim à tua presença de mãos limpas. Não mantenho ninguém preso por obrigações, ninguém retido como penalidade por seus pecados. O quanto estou aflito, Pai, é o quanto imploro o teu perdão sobre ele. Qualquer que seja o pecado é passado, deixado para trás, esquecido. E se vier a ocorrer mais 70 vezes, perdoa-o também 70 vezes. Não quero desforra nem vingança. Procuro apenas me manter como um instrumento puro do teu amor e da tua graça, para ser digno do teu olhar. Perdoo a todos que tenham me ofendido, conscientemente ou não, e o perdão é extensivo a todos que tiverem agredido minhas convicções religiosas ou políticas, contra meu devotamento ou nação. Oro a ti, Pai, que os perdoes. Humanamente, há quem tenha para comigo dívidas de amor ou de obrigação. Perdoo-os também. Assim ninguém mais me deve coisa alguma, nem mesmo as obrigações do relacionamento. O amor que quiserem me dispensar, recebo com carinho, mas por obrigação, nada espero de ninguém. Libero meus amigos e parentes e todos mais. Nada me devem. É alegria e privilégio meu servi-los conforme a tua orientação. Ofereço a mim mesmo como um instrumento para ser usado. Por favor, Pai, usa-me.